Bom, nós vamos fazer uma abordagem agora sobre competência legislativa da Câmara Municipal. Quando fala em competência legislativa, fala no sentido o que o legislador municipal, vereador, ele tem como direcionamento para legislar, né? Então você pega o deputado estadual, por exemplo, qual o tipo de matéria que ele pode legislar no âmbito do Estado? O deputado federal, o senador. Da mesma forma, o vereador. O que entendem os tribunais, o Tribunal de Justiça, o que entende a doutrina, né? Alguns exemplos de leis que pareciam ser consideradas inconstitucionais num momento e depois o Tribunal de Justiça evoluiu e hoje entende de outra forma. Então, é mais ou menos nesse sentido que nós vamos abordar agora. No que se refere à repartição de competência entre os entes federativos, então nós temos a União, cabe às matérias com predomínio do interesse geral, aos Estados-membros, os assuntos de predominante interesse regional e os municípios de interesse local. Então nós vamos falar um pouco sobre o interesse local, o que significa isso exatamente, né? Parece uma coisa muito ampla, então nós vamos tentar conceituar um pouco. A União, ela tem uma competência legislativa mais ampla, né? Inclusive, pode-se dizer que seria uma federação um pouco desequilibrada no âmbito de legislação, que a União tem mais competência para legislar, né? Os parlamentares da União, ou seja, deputados federais e senadores, né? Então, existiria esse desequilíbrio. A competência legislativa da União, na Constituição Federal, está expresso no artigo 22, então nós temos ali, por exemplo, direito penal. Por isso que um vereador não pode criar um crime municipal, né? Quem legisla sobre direito penal seria só o parlamentar federal. Então, ainda tem, no artigo 22, o parágrafo único que diz que os Estados poderão legislar sobre questões específicas das matérias de competência privativa da União, se houver autorização por meio de lei complementar. Seria uma delegação para os Estados legislar matérias específicas de competência da União, né? Também temos aí outras previsões, a União no artigo 48 da Constituição e outros artigos, 149, que são atribuições do Congresso Nacional. Ainda a União pode legislar concorrentemente com os Estados, Distrito Federal, sobre matérias dispostas no artigo 24 da Constituição. Aí nós temos direito tributário, isso daí seria competência concorrente, né, da União com os Estados. Pode ver, um detalhe é que ali não fala competência concorrente com municípios. Então, esses assuntos seriam de competência concorrente da União com os Estados. Por exemplo, o orçamento, direito urbanístico. E depois a competência municipal, nesses aspectos, viria do seu interesse local, né? E aí continua o rol de competência concorrente da União com os Estados. Nesse campo de competência concorrente, a União está limitada a estabelecer normas gerais, não excluindo a competência suplementar dos Estados, no que tange às normas específicas, detalhes, minúcias. Enquanto a União não legislar sobre normas gerais das matérias em que tem competência concorrente com os Estados, estes últimos têm o poder pleno de legislar sobre elas. O surgimento de nova lei federal que trate de normas gerais deste rol suspenderá a eficácia naquilo que for contrário da lei estadual. Competência dos Estados estaria dividida, então, em competência delegada da União, que é aquela que nós citamos lá do parágrafo único, do artigo, se eu não me engano, 24. A competência concorrente,
e a competência remanescente ou reservada. Os Estados-membros têm a competência legislativa oriunda da delegação pela União por meio da lei complementar, na verdade é o parágrafo único do artigo 22, né? E poderão legislar, neste caso, sobre questões específicas das matérias relacionadas no referido artigo. Os Estados, então, têm, além disso, concorrência suplementar do artigo 24, né? E os Estados poderão legislar sobre todas as matérias que não lhes estiver vedado, de forma explícita ou implícita. O campo de atuação dos Estados é bem reduzido. Na verdade, a União, ela concentra o maior poder de competência legislativa. E os municípios ainda têm um pouco mais, os Estados teriam uma menor competência, um menor campo de matérias para legislar, né? Bom, entrar naquilo que interessa mais ao Poder Legislativo Municipal. Competência dos municípios. A principal característica da competência legislativa do município é a predominância do interesse local. O que é importante aí? Predominância. O conceito-chave utilizado pela Constituição para definir a área de atuação do município é o de interesse local. Cairá, pois, na competência municipal, tudo aquilo que for de seu interesse local. É evidente que não se trata de um interesse exclusivo, visto que qualquer matéria que afete uma dada comuna ou uma dada cidade, findará de qualquer maneira, mais ou menos direta, por repercutir nos interesses da comunidade nacional. Interesse exclusivamente municipal é inconcebível, inclusive por razões de ordem lógica, sendo o município parte de uma coletividade maior. O benefício trazido a uma parte do todo acresce a este próprio todo. Os interesses locais dos municípios são os que entendem imediatamente com as suas necessidades imediatas e indiretamente em maior ou menor repercussão com as necessidades gerais. Bom, são competências legislativas do município. Isso, Constituição Federal, artigo 30. Competência genérica, legislar sobre assuntos de interesse local. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Competência de legislar sobre as seguintes matérias, presumindo-se o interesse local. Por exemplo, instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Criar, organizar e suprimir distritos, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial. E aí vem mais um rol, que estão todos previstos lá na Constituição Federal, por exemplo, também no artigo 182 da Constituição, competência para estabelecer o plano diretor. O aparente campo amplo de competência legislativa do município constitui-se limitado quando ocorrer predominante interesse da União ou dos Estados. Então, aqui, se o interesse for predominante, o interesse da União, o município ficaria limitado a legislar sobre aquilo. Por exemplo, quando diz respeito ao direito do consumidor, algumas questões no direito do consumidor, né, que seria a competência da União. Pode o município suplementar a legislação federal e estadual no que couber, para suprir as omissões e lacunas, não podendo contraditá-las, inclusive nas matérias do artigo 24 da Constituição Federal. Vejamos um caso. Bom, aqui nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo prefeito do município de Ribeirão Preto, né? Aqui diz respeito a uma lei municipal do ano 2000, que torna obrigatória a instalação de máquinas de leitura óptica nos códigos de barra em todos os supermercados locais, né? Bom, aí fala do interesse local do município, na sequência, isso é um resumo dessa ação de inconstitucionalidade, né? Aí
tem-se a competência legislativa municipal suplementar quando há autorização a regulamentar normas legislativas federais ou estaduais. E aí, continua. Consoante ressalta o Procurador-Geral de Justiça, a Lei Federal número 10.962 reserva para a União legislar sobre a matéria, na medida em que prevê o oferecimento de equipamentos de leitura óptica no âmbito nacional, ante o disposto no Código de Defesa do Consumidor. Aqui tem um conflito, então, de competência, né? Bom, e aí continua. Nos termos do artigo 24 da Constituição Federal, ao município não foi conferida a competência concorrente dada à União Federal, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre produção e consumo. Se não é possível ao município dispor sobre essa matéria, resulta a inconstitucionalidade da impugnada lei municipal, que invade a competência legislativa privativa da União Federal, por envolver questão desvinculada de interesse regional. Daí porque procedente a ação, então foi decidido como procedente a ação de inconstitucionalidade, essa lei deixou de ter efeitos. Decisão do Tribunal de Justiça, a DIN, o número está ali, ela é a DIN de 10 de agosto de 2005, né? Aí nós podemos dizer, a lei inconstitucional ela tem danos aos particulares? Bom, se ela tiver danos aos particulares, caberá a responsabilidade do Estado, desde que a inconstitucionalidade tenha sido declarada pelo Poder Judiciário. O que é imprescindível é que se verifique o nexo causal entre a lei inconstitucional e o dano ocorrido. O Estado responde civilmente por danos causados aos particulares pelo desempenho inconstitucional da função de legislar. Isso aí é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Na verdade, é claro, isso foi decidido num caso específico, não tem efeito para todos, mas nesse caso específico, definiu que aquela pessoa que teve danos por uma lei inconstitucional que depois foi declarada inconstitucional por uma ação, e essa pessoa ela teria direito a receber a indenização, né? Aí nós temos outros casos de ação direta de inconstitucionalidade. Essa eu vou citar rapidamente. Dispositivos da Lei Orgânica do município de Ribeirão Preto que exigem autorização prévia do Poder Legislativo para a celebração de convênios com entidades públicas ou particulares e constituição de consórcios municipais. Ato atípico da administração. Poder inerente à função do chefe do Poder Executivo. Ofensa ao princípio da separação de poderes. Ação procedente, né? Ou seja, essa mudança na lei orgânica do município que exigia prévia autorização do Poder Legislativo para a celebração de convênios, caiu também por conta da ação de inconstitucionalidade que disse que houve aí ofensa ao princípio da separação de poderes, quando o legislador municipal quis impor a ingerência sobre os atos da administração, né? Bom, segundo Eli Lopes Meirelles, a faculdade administrativa do chefe do governo local, bem como as atividades próprias e privativas da função executiva, não podem ser condicionadas à aprovação da Câmara Municipal, sob pena de incidir em inconstitucionalidade. Nesse sentido, tem outra DIN, essa aí eu vou pular para a gente ganhar um pouco de tempo, mas é no mesmo sentido, né? Nas leis que elaborar, a Câmara poderá ditar normas gerais da administração, sem interferir na prática administrativa. Desta forma, tem decidido o Supremo, aí tem uma ação que foi decidida dessa forma, e os tribunais estaduais, que é inconstitucional a transferência do poder administrativo e regulamentar do Executivo para o Legislativo. Nesse sentido, temos o seguinte julgado, mais uma ação de inconstitucionalidade. Uma lei do município de Ribeirão Preto, colocação obrigatória pelo Poder Executivo Municipal em todas as praças públicas de containers para coleta de lixo útil, autorizando-o ainda a firmar parcerias com a iniciativa privada para viabilizar a referida colocação. Decisão do tribunal foi:
usurpação de atribuições do chefe do Executivo, inconstitucionalidade, violação do disposto dos artigos. Aí cito os artigos da Constituição Estadual, ação julgada procedente. Mais uma lei, no caso, que teve a decisão pela inconstitucionalidade. Próximo. Nesse primeiro momento, parece-me o seguinte: nossa, mas a maioria das leis, então, o vereador tem dificuldade de legislar porque limita muito o seu poder de atuação. De uma certa forma, sim, mas hoje o Tribunal de Justiça já tem evoluído bastante nessa visão. Hoje, que eu digo, nos últimos anos, porque, por exemplo, nós temos algumas decisões, eu vou citar mais ao final, de 2013, por exemplo, algumas leis que, nesse momento que o Tribunal de Justiça vinha julgando como constitucional, e, no momento mais atual, o Tribunal de Justiça começou a rever algumas questões e valorizar mais a atuação do vereador. Então, eu vou citar uma das leis aqui. Essa eu não coloquei no slide, então eu vou pegar ela aqui. É uma lei do ano de 2010, a ação de inconstitucionalidade dela foi julgada improcedente, né? Ou seja, é uma lei que trata, uma lei municipal aqui de Ribeirão Preto, que trata sobre a instalação de divisórias entre os caixas e o espaço reservado para os clientes que aguardam atendimento nos estabelecimentos bancários. É a chamada lei do biombo dos bancos. Essa lei, ela foi publicada no Diário Oficial de 2010. A FEBRABAN, que é uma instituição dos bancos, uma associação dos bancos, entrou com uma ação de inconstitucionalidade para que essa lei caísse, né? Mas, depois de todo o processo da ação de inconstitucionalidade, a defesa que o Poder Legislativo fez, o Tribunal de Justiça julgou que essa ação de inconstitucionalidade era improcedente, portanto, a lei é válida na sua aplicabilidade. Inclusive, hoje, todos os bancos do município, a maioria deles, pelo menos os que eu tenho visitado, já tem os biombos, dividindo os caixas, né, para que as pessoas tenham mais segurança. E, inclusive, essa lei ela define que o descumprimento ocasionará, por exemplo, multa diária aos bancos quando não cumprirem. Então, é uma lei recente, com uma decisão recente do Tribunal de Justiça que considera constitucional a lei, né? Bom, vamos falar um pouco sobre... Deixa eu ver como está meu tempo. Tá. Bom, controle de constitucionalidade, vamos falar um pouco sobre isso, né? O que é o controle de constitucionalidade? É aquilo que vai se verificando se a lei está em acordo ou desacordo com a Constituição. As leis municipais, elas são avaliadas em relação à Constituição estadual, né? E a Constituição estadual, ela, pelo princípio da simetria constitucional, ela segue a Constituição federal, né? E a lei orgânica, da mesma forma, segue a Constituição estadual e a Constituição federal, né? Então, o controle de constitucionalidade preventiva, ele inicia-se de forma prévia desde a sua elaboração, isto é, o proponente do projeto de lei, ao idealizar seu objeto, suas disposições, já começa a verificar, né? O vereador, quando está pensando no projeto de lei, começando a escrever, junto com seus assessores, já começa a fazer a verificação da constitucionalidade do projeto. E deve fazer isso, né? Para não ter todo um trabalho que depois vai gerar um processo legislativo trabalhoso, que vai resultar, muitas vezes, uma lei inconstitucional. E lembramos que, por exemplo, Ribeirão Preto, alguns anos atrás, era chamada da cidade que tinha o maior número de leis inconstitucionais do Estado, né? Isso alguns anos atrás. Isso já tem mudado, mais recentemente já tem evoluído. Outra forma de controle preventivo, já incidindo sobre o projeto de lei materializado, ocorre na fase de tramitação, o controle de constitucionalidade pelas comissões permanentes
Comissão de Constituição e Justiça, né? A CCJ, que vai fazer análise de constitucionalidade. Aí depois tem o controle por meio do chefe do Executivo, que seria no momento do veto ou da sanção, né? Que também o veto tem esse controle de constitucionalidade. Muitas vezes o chefe do Poder Executivo, o prefeito, ele veta com base nessa questão da inconstitucionalidade com relação à Constituição estadual. Aí o Supremo também tem reconhecido, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a admissibilidade de mandado de segurança contra ato do Congresso Nacional no curso do processo legislativo para arguir vício formal. Então, digamos que um projeto de lei também municipal, né, dos vereadores, projeto de lei, tiver um vício formal durante o processo legislativo. O vício formal poderia ser arguido por mandado de segurança, também seria uma forma de controle preventivo de constitucionalidade. Entramos agora no controle repressivo. O controle repressivo, esse aqui eu vou falar rapidamente, porque o primeiro, o repressivo difuso, ele é aquele que controla a constitucionalidade dentro de um processo entre partes. Ele só vai ter efeito para aquela parte que tiver dentro de um processo, não vai ter efeito geral a todas as pessoas, né? Então, esse é o conhecido controle de constitucionalidade difuso pela via de defesa. É dentro de um processo, num incidente, em que a pessoa discute a constitucionalidade de uma lei, mas para a resolução de um problema seu particular, né? Agora sim, esse é o que é de maior interesse aqui da Câmara Municipal, que é o controle de constitucionalidade concentrado. Concentrado aonde? No caso da legislação municipal, concentrado no Tribunal de Justiça, né? Que vai julgar a constitucionalidade das leis municipais em face da Constituição estadual. O controle de constitucionalidade por via de ação visa retirar do sistema jurídico a lei tida como inconstitucional. Se processa por ação direta de inconstitucionalidade, conforme o artigo 102 da Constituição Federal, e por simetria, vem disposto em artigo da Constituição Estadual, né? E aí tem outras regulações de outras formas de processo de inconstitucionalidade, na Constituição Federal, artigo 34, 102, 103, mas vamos nos ater ao principal ali, que é o do 102, inciso 1º. Bom, as leis e atos normativos municipais não podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade em face da Constituição Federal, pelo silêncio do artigo 102 da Constituição Federal. Porém, o Supremo fixou orientação através da reclamação número 383, no sentido de admitir recurso extraordinário da decisão do Tribunal de Justiça local que julga ação direta de inconstitucionalidade ou lei ou ato normativo municipal em face de normas da Constituição Estadual de repetição obrigatória. Esse ponto aí é um ponto que a leitura se torna um pouco difícil, mas quer dizer o seguinte: se estiver sendo discutido uma ação de inconstitucionalidade de uma lei municipal e houver um recurso extraordinário, né, essa decisão, a decisão que vai discutir o recurso extraordinário, ele vai subir para o Supremo Tribunal Federal. Controle de constitucionalidade concentrado. É possível liminar, né? Então, muitas vezes a lei fica sem efeitos por decisão liminar. O efeito da declaração de inconstitucionalidade de uma lei tem efeito ex tunc, que significa retroage ao passado, ou seja, aquela lei desde o início deixa de ter os seus efeitos. E efeito erga omnes significa que é o efeito contra tudo e contra todos, ou seja, tem efeitos gerais para todas as pessoas. Aquela lei deixa de ter efeito
para todas as pessoas. Sobre modulação de efeitos, é que o órgão julgador ele pode modular os efeitos para que aquela lei passe a ter, deixe de ter efeitos a partir de um determinado momento, às vezes para proteger direito adquirido e outras questões. Bom, vamos falar principalmente agora de controle de constitucionalidade das leis municipais. Da Constituição Federal, no artigo 125, diz que cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual. Então, as leis municipais, elas são discutidas em face da Constituição estadual de São Paulo, por exemplo, no nosso caso. Da Constituição do Estado de São Paulo, nós temos, por exemplo, no artigo 90, a questão das ações de inconstitucionalidade das leis municipais, leis e atos, né, normativos. A declaração de inconstitucionalidade em tese de lei municipal advém de um conflito entre a lei municipal e a Constituição do Estado. A Constituição paulista determina que cabe ao Executivo exercer a direção superior da administração estadual, bem como a prática de atos de administração, artigo 47 da Constituição Estadual. Ao editar lei invadindo a esfera de gestão administrativa, que cabe ao Poder Executivo, o parlamentar infringe o artigo 5º da Constituição de São Paulo, que trata da independência e harmonia entre os poderes do Estado. Isso aí nós estamos falando da lei autorizativa, né? Um exemplo de lei fala assim, normalmente diz da seguinte forma: fica autorizado o Poder Executivo a fazer determinada coisa. Fica autorizado o Poder Executivo a construir uma praça, construir uma ponte, né? Então, essa lei autorizativa, ela normalmente é decidida pelo Tribunal de Justiça como uma lei inconstitucional. A legítima iniciativa das leis que digam respeito à gestão, o planejamento, a direção, a organização e a execução de atos de governo é do prefeito. Nesse sentido, um julgado agora do Supremo, numa representação decidida pelo Supremo Tribunal Federal. O só fato de ser autorizativa a lei não modifica o juízo de sua invalidade por falta de legítima iniciativa. Insistente na prática legislativa brasileira, a lei autorizativa constitui um expediente usado por parlamentares para granjear o crédito político pela realização de obras ou serviços em campos materiais, nos quais não tem iniciativa das leis, em geral, matérias administrativas. Eli Lopes Meireles ensina que, mesmo com a sanção ou a promulgação, as leis que desatenderem à privatividade do Executivo não convalescem do vício inicial, porque o Executivo não pode renunciar prerrogativas institucionais inerentes às suas funções, nem delegá-las ou aquiescer em que o Legislativo as exerça. Bom, aí no mesmo sentido, uma outra decisão do Tribunal de Justiça, numa ação direta de inconstitucionalidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse o seguinte: olha, eu peguei um exemplo de Ribeirão Preto, uma decisão do Tribunal de Justiça em 2006. O relator é o desembargador Renato Nalini. Hoje, atualmente, eu acho que ele é o secretário estadual da Educação, né? Tá. Mencione-se, eu vou ler a decisão do tribunal, né? Mencione-se a orientação uníssona adotada por este órgão especial, no sentido de que, se a Carta Paulista abriga a privatividade na iniciativa, inviável a subsistência da lei viciada. Mesmo a sanção do Executivo desserve a sanação do vício de origem. No mais, pese embora os mais louváveis propósitos, a municipalidade de Ribeirão Preto
vê fulminados inumeráveis diplomas legislativos, que usurpam competência constitucional e, portanto, não chegam a ingressar na ordem jurídica, pois privados de fundamentos de validade. Grifos no original, tá? Bom, esse é um exemplo também importante para a gente entender a questão da inconstitucionalidade. Outro exemplo de leis municipais, leis sobre posturas municipais. Posturas municipais normalmente trata de questão relacionada ao poder de polícia. Não é polícia de segurança pública, não é a polícia militar, nem a polícia civil. Aqui o poder de polícia que a gente fala é o poder de polícia administrativa. Por exemplo, polícia sanitária, né? Fiscalização de calçadas, placas de estabelecimentos comerciais, etc. O poder de polícia seria ineficiente se não fosse coercitivo e não estipulasse sanções para os casos de desobediência à ordem legal. As sanções são geralmente multas, interdição de atividades, etc., com a fiscalização pelo Poder Executivo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, julgando norma de iniciativa de vereador do município de Bebedouro, em Bebedouro, sobre esse aspecto se manifestou. Então, essa aí é uma outra ação direta de inconstitucionalidade, que foi julgada da seguinte maneira, considerando a lei inconstitucional, sendo, portanto, a ação procedente, né? Ação direta de inconstitucionalidade, lei complementar, número tal, dispositivo que disciplina regras e impõe obrigações para o Executivo, cumpra e fiscalize o comércio ambulante, atos típicos de atividade administrativa do cargo do prefeito, ofensa ao princípio da separação e independência entre os poderes, afronta aos artigos 5º e 144 da Constituição Estadual, inocorrência, por outro lado, de ofensa ao artigo 25 da Carta Estadual, criação de despesas não previstas no orçamento, atos de fiscalização disciplinados na nova lei, que já eram anteriormente previstos e, portanto, que já deveriam estar sendo cumpridos. Muitas vezes o Tribunal de Justiça ele entende que quando você está colocando uma lei de posturas, está criando uma nova lei de posturas municipais em algum campo específico, e já tem uma fiscalização, uma equipe de fiscalização, isso não estaria confrontando o artigo 25 da Constituição do Estado de São Paulo, que diz da criação de despesas, porque já existiria uma equipe de fiscalização da prefeitura para isso. Tem julgados nesse sentido, tem julgados em outro sentido, que diz que aumentaria a atividade, ou seja, traria algum tipo de despesa, até pelo treinamento do pessoal e etc. Então, tem julgados nos dois sentidos com relação a essas leis de posturas municipais. É uma questão para se ficar bem atento. Os assessores, quando forem fazer um estudo de constitucionalidade, podem pegar julgados nos dois sentidos e verificarem como tem sido o entendimento mais recente do Tribunal de Justiça. Olha lá, nesse sentido, o artigo 25 da Constituição do Estado de São Paulo diz: nenhum projeto de lei que implique a criação ou aumento de despesa pública será sancionado sem que dele conte a indicação dos recursos disponíveis próprios para atender aos novos encargos. Ao definir posturas e a fiscalização pelo Executivo, a lei tem o condão de gerar novas despesas ao município, pois dependerá de servidores e sua correspondente capacitação. Quanto tempo? Eu estou finalizando, tá, gente? Para depois o Eli vai falar sobre um outro tema aqui, fiscalização e controle, né? Então, vou tentar ser o mais breve possível nessa minha apresentação. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu pela constitucionalidade, ou seja, ele entendeu que a lei era válida. Uma lei que tratava do poder de polícia municipal
promulgada pela Câmara Municipal de Novo Hamburgo, após rejeição do veto do prefeito. Essa lei foi promulgada pelo presidente da Câmara Municipal. O prefeito entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que a lei era válida, que dizia respeito a proibição de utilização de capacetes no ingresso e permanência nos estabelecimentos públicos e privados e quando a motocicleta se encontrar estacionada, norma que visa preservar a segurança dos munícipes, precedentes jurisprudenciais, ou seja, essa ação de inconstitucionalidade foi julgada improcedente, a lei continuou tendo seus efeitos, e o argumento usado pelo Tribunal de Justiça, o principal é que segurança seria de interesse local. Segurança pessoal dos munícipes é uma questão de interesse local. Aí nós podemos falar sobre a lei tributária benéfica, que é aquela lei tributária que acarreta, de uma certa forma, de uma forma indireta, pode acarretar diminuição de receita. Ela é benéfica ao munícipe. Seria, por exemplo, uma lei na questão tributária, né? Em que uma renúncia de receita, né? Ela geraria uma renúncia de receita. A competência para a propositura de lei tributária benéfica é do chefe do Executivo, pois somente ele é dotado de condições objetivas de realizar os estudos de impacto nas finanças públicas, tratando-se de atividade administrativa. Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo. Aí tem um exemplo, uma lei de Araçatuba, que foi considerada inconstitucional por vício de iniciativa, caracterização, concessão de benefícios tributários, tá? Lei sobre gestão administrativa, nós já demos outros exemplos. Por exemplo, uma lei municipal de iniciativa parlamentar, que cria a Central Municipal de Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais Libras. Essa lei foi julgada inconstitucional também, Tribunal de Justiça de São Paulo. Motivo: indicar genericamente os recursos disponíveis próprios para atender aos encargos da lei criados é o mesmo que não fazê-lo, né? Bom, sobre essa questão da competência legislativa da Câmara Municipal, eu peguei uma manifestação do professor Gilberto Abreu. Em plenário, em 2009, ele disse a seguinte colocação, né? Foi tirada dos vereadores a capacidade de propor políticas públicas que só cabem ao Executivo fazê-lo. É chegada a hora de uma profunda reforma. Os principais representantes do povo, os legisladores, estão amordaçados e se limitam a funções que um mero despachante, com todo respeito, faria. É preciso reler e entender o que disse o brilhante aristocrata francês. 3 poderes, não 2. Ele estava se referindo aqui à tripartição de poderes, Montesquieu, né? E, na verdade, é o seguinte, é uma crítica que ele faz à dificuldade do vereador de legislar, que muita coisa o Tribunal de Justiça considera como inconstitucional, né? Mas, porém, né, como eu disse, hoje nós temos um campo um pouco maior, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo tem evoluído muito no entendimento. Então, um exemplo seria a evolução do entendimento com relação à Lei Municipal 12.996, 2013, bem recente, né? Uma lei de 3 anos, 3, 4 anos, né? Vereador de Ribeirão Preto. Ingressou o prefeito com ação direta de inconstitucionalidade, mas essa ação foi julgada improcedente. Portanto, a lei continua tendo seus efeitos jurídicos.
É a lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação das listagens de pacientes que aguardam por consultas de especialistas, exames e cirurgias na rede pública municipal, na comarca de Ribeirão Preto, iniciativa comum que não gera despesas à municipalidade, inocorrência de vício, reserva de iniciativa do Poder Executivo elencada, números clausos no artigo 24 da Constituição Estadual e artigo 61 da Constituição da República, improcedência da ação. É um exemplo que o vereador consegue legislar em questões, por exemplo, da transparência. Isso é uma questão de transparência no site da Prefeitura Municipal, né? Que é uma das coisas mais importantes do momento que nós vivemos, né? No município, no país, a questão da transparência pública, né? E através dessa transparência, por exemplo, a obrigatoriedade de divulgação de listagem de pacientes que esperam por consultas. Através dessa transparência, o serviço público ele vai ser melhorado. Por quê? Aquela listagem vai indicar os problemas de demora na lista de espera para consultas no serviço de saúde, vai demonstrar falhas de organização da lista. Os vereadores terão um campo para fiscalização, a comunidade, a população em geral, terá um campo para fiscalização através dessa transparência. Então, nesse sentido, como uma lei municipal tão importante como essa, poderia ser julgada inconstitucional por uma questão de causar despesas, por exemplo. Se a prefeitura já mantém um site, né, uma homepage, ou seja, essa despesa já está ali feita, ela não vai criar uma nova despesa. Então, nesse sentido, o Tribunal de Justiça tem evoluído. Aí nós colocamos as referências bibliográficas que nós utilizamos nesse trabalho, tá, nessa apresentação. E ao final só temos a agradecer, tá? Agradecer a presença dos vereadores, a presença dos assessores, dos funcionários da casa, dos funcionários efetivos, dos visitantes de outras áreas também, dos estudantes universitários. O Parlamento Juvenil está aqui representado também, agradecemos a presença. O Parlamento Juvenil, que é de estudantes aqui de Ribeirão Preto, que tem atuado aqui na Câmara Municipal, aprendido bastante e nos ensinado também, trazido experiências. Temos assessores aqui de câmaras da região também. Eu cito aqui a Câmara de Serrana, que tem uma representante aqui de assessoria do vereador, então agradeço também a presença. E nos colocamos à disposição. Eu passo agora a palavra ao Eli, que juntamente com o Pina vão falar sobre fiscalização e controle. Muito obrigado.